então etc. Em cabras, por acaso vi uma reportagem recentemente no Brasil, em explorações caprinas, que eles põem bolas de pilates, pneus, troncos, e isso já entra um bocadinho mais na minha perspectiva e nos meus conhecimentos de bem-estar, ou seja, proporcionar aos animais entretens, portanto, para elas treparem, não é? Porque, ou seja, vamos um bocadinho de encontro à natureza do animal. A música, se nós pensarmos, a música ambiente para elas é o pasto, não é? A natureza, e portanto, nesse sentido, não sei se adequa efetivamente aos caprinos. Já estas, adicionar troncos, lá está os pneus, tudo isso, se calhar acho que concordo e achei uma ideia interessante, para explorações intensivas principalmente. Sim, sim. Obrigado. Quem estava a falar era a doutora Gisele, que vai ser uma das nossas oradoras. Eu não sei se a doutora Gisele vai ligar a câmara. Vou. Eu estava a lanchar, por isso é que... Ok, não há problema nenhum. Sendo assim, uma vez que já estamos em direto e que também já está a gravar, eu daria então início ao nosso evento. Para começar, gostaria de dar a palavra ao Dr. Pedro Louro, representante da Comissão de Gestão do Centro de Competências da Caprinicultura. Dr. Pedro, esteja à vontade. Muito obrigado, boa tarde a todos, bem-vindos a mais esta iniciativa do Centro de Competências da Caprinicultura. Já vamos no segundo dia, ainda temos amanhã mais uma sessão para complementar este workshop. E em nome do Centro de Competências, as palavras são curtas, era para vos desejar as boas-vindas, claro, e desejar também que esta temática vá ao encontro das vossas expectativas. E também agradecer as sugestões que possam fazer relativamente a estes workshops, a estes encontros e também relativamente a temas, assuntos que gostariam de ver abordados em sessões futuras. Portanto, bem-vindos e espero que seja uma sessão de trabalho interessante, como aliás têm sido todas as que o Centro tem vindo a desenvolver. Muito obrigado pela vossa presença. Obrigada, Dr. Pedro. Passaria só a dar aqui uma pequena informação. Se não houver nada em contrário com o Dr. Helder e com a doutora Gisele, nós faríamos primeiro as duas apresentações e depois no fim passaríamos então às perguntas. Não há problema? Ok. Vamos ter então hoje o tema as patologias que não vais poder controlar com o Dr. Helder Quintas e os principais agentes implicados na mastite caprina com a doutora Gisele Margato. O Dr. Helder já é uma presença assídua nas nossas atividades, já não é a primeira vez que temos o prazer de contar com ele. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O Dr. Helder é médico veterinário, doutor em Ciências Veterinárias, é professor adjunto da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Bragança e membro do Centro de Investigação de Montanha. Participa em projetos de apoio agropecuário na Guiné-Bissau e é clínico de espécies pecuárias. Tem trabalhado na área da sanidade animal. Dr. Helder, quando quiser, está à vontade para iniciar então a sua sessão. Muito obrigada. Relembro que estarei aqui durante toda a sessão. Caso tenham alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, podem utilizar a parte das mensagens. Estão-me a ouvir? Agora sim. Sim, eu peço Agora desculpa. Sim. Comecei a falar antes de ligar aqui o som. Muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui novamente para falar neste fórum sobre doenças parasitárias e infectocontagiosas e sobre o papel das OPP. E daí que quando me propuseram
um tema, aquilo que um bocadinho em tom de desafio, não é? Resolvi colocar um tema genérico, não é? Falar das patologias que não vais poder controlar. Que não é mais do que, é um bocadinho provocatório se calhar, mas não é mais do que um pretexto para falar de algumas das doenças que se calhar até já falamos também em sessões anteriores, mas que no futuro as OPPs e os produtores terão, sem dúvida, que se centrar nelas, não é? Tal como já em alguns locais já é feito. Obviamente que quando falamos nos aspectos de sanidade e nos focos que são os focos produtivos da produção animal, todos eles não são imutáveis e, portanto, vão se transformando ao longo do tempo. E se há 100 anos os tratamentos eram centrados nas doenças e com todas as limitações que existiam, e durante muitos anos isso também assim continuou, não é? A sanidade também foi mudando de paradigma, e hoje em dia todos nós que estamos ligados de uma forma ou outra ao setor, sabemos que a fileira alimentar se centra na saúde humana, se centra no bem-estar animal. Há cada vez maiores preocupações, obviamente, com o bem-estar animal, com a produção sustentável, e neste âmbito também a sanidade também é um aspecto, obviamente, que é importante. E aqui há uma série de outras doenças, para além daquelas que classicamente têm sido alvos de planos, que terão que ser alvo da nossa preocupação. Sobre pena, não é? E um bocadinho por brincadeira, não é? Delas próprias, e algumas delas a que chamamos doenças iceberg, poderem ser um grande entrave a essa mesma produção de pequenos ruminantes e, neste caso concreto, também de caprinos. Incluem algumas das doenças que já falamos em ocasiões anteriores, aquelas que provocam o emagrecimento crónico, mas também outras, como por exemplo a galáxia contagiosa, que também já tivemos aqui em sessões anteriores o professor Christian a falar, e das quais, e este aqui também é um slide repetido, existem já alguns exemplos de associações que se preocupam com a erradicação não só daquelas doenças e controlo, não só daquelas doenças que estão dentro dos planos, mas também de muitas outras que de facto constituem uma grande preocupação. Nomeadamente aquelas que podem ser importantes porque são de certa maneira invisíveis. E são invisíveis porque têm um caráter insidioso, muitas vezes não se fazendo contas e não havendo registros efetivos, nem nos apercebemos das perdas que de facto estão associadas a algumas dessas doenças, não é? Tanto mais que, mesmo sobre o ponto de vista clínico, não é? A parte da clínica é mesmo sempre a ponta do iceberg, ou seja, para nos aparecer um caso de um animal doente, significa que certamente teremos um conjunto importante e uma percentagem importante de animais doentes na exploração, e outros que obviamente também podem ser infectados. Neste âmbito, selecionei aqui algumas doenças, poderíamos incluir obviamente muitas mais, mas creio que algumas destas doenças podem ter importância, nomeadamente aqui para os caprinos. Uma delas é sem dúvida os lentivios dos pequenos ruminantes. Era uma doença que classicamente nós conhecíamos por artrite e encefalite caprina nos caprinos e por média visna nos bovinos, mas hoje em dia tem esta designação mais ampla, uma vez que o vírus os diferentes tipos de vírus podem circular entre as duas espécies. Relembro aqui que a infecção nestes animais muitas vezes é subclínica e apenas muitas vezes só um quarto dos animais podem apresentar sintomas, e normalmente animais a partir dos 2 anos de idade. Nos caprinos, essencialmente, como vamos ver, tem a forma mais prevalente, é a forma de provocar
artrites crónicas. É uma doença que apresenta uma elevada, os lentiviros dos pequenos ruminantes apresentam uma elevada distribuição a nível mundial. Existem vários estudos que assim o confirmam, mas eu aí gostava de referir aqui estudos mais próximos, em que podemos ver aqui, num projeto em que estamos a colaborar, aqui temos aqui alguns locais onde pode chegar aos 49% de prevalência, e cá em Portugal, também no âmbito desse projeto, vemos que, neste caso, nesta amostra, e isto era com cerca de 1/3 das amostras que o projeto pretende fazer, temos neste momento 100% das explorações de caprinos afetadas, e uma prevalência de 62% dos animais. E em ovinos é ligeiramente inferior, mas também o panorama de facto não é muito animador. Quando falávamos então na artrite encefalite caprina, falávamos precisamente por provoca artrites, provoca encefalites, como vamos ver, também pode provocar problemas pulmonares. Na média divisa, conforme estávamos a dizer, para além de problemas respiratórios, também problemas nervosos e também mastites, também artrites, de forma mais esporádica. E não esquecer também o papel que têm também os ruminantes silváticos também na epidemiologia de algumas destas doenças. Quando falamos em perdas, é sempre muito difícil de quantificar, conforme estávamos a referir há pouco. Mas aquilo que nos dizem os estudos é que traduzem-se essencialmente por diminuições ao nível da fertilidade, diminuições ao nível da produção de leite, maior sensibilidade a outras patologias. Aliás, os animais muitas vezes morrem na sequência de outras patologias e de infecções secundárias, por restrições ao comércio também, por refúgio precoce, e obviamente também pelos custos associados ao diagnóstico, e também por outros custos que estão associados a um menor crescimento das crias e a uma maior mortalidade neonatal. Eu procurei um bom cartaz que me substituísse este dos ovinos, não encontrei, mas há um cartaz muito interessante de uns colegas no Reino Unido, em que estimam que, neste caso, a MAEDI pode representar até 50 mil libras de prejuízo num efetivo de 1.500 ovelhas. Portanto, é sempre muito difícil, e obviamente cada realidade tem as suas especificidades, mas estamos a falar sempre de custos muito elevados, quer de custos diretos, quer de custos indiretos. Estamos a falar também das restrições que existem a nível do comércio, a nível internacional também. O quadro clínico é variável, ou seja, nós falamos ali já pela rama um bocadinho de algum dos sintomas que podem aparecer. No entanto, o quadro clínico depende, obviamente, da estirpe infectante e do tropismo que ela tem, depende também da própria genética do hospedeiro, e depende também de fatores associados ao maneio. E muitas vezes, como dissemos, em rebanhos com baixa prevalência, muitas vezes é mais difícil diagnosticar a doença, mas o problema é que nesses efetivos o problema está lá, e mais cedo ou mais tarde pode tomar proporções que não serão desejáveis. Outro aspecto importante é que qualquer animal pode ficar infectado, ou seja, a infecção pode ocorrer em qualquer idade. Normalmente temos um período até que se a seroconversão, ou seja, até que os animais possam testar eventualmente positivas provas serológicas, 2 a 8 semanas. No âmbito do estudo fizemos alguns animais que começaram de forma muito precoce a dar resultados positivos. Obviamente que isto será mais frequente associado a sistemas de produção mais intensivos, ou pelo menos com confinamento, elevada densidade animal, mas não é exclusivo desses sistemas, não é? E também o que se sabe é que a coexistência com outras doenças de natureza respiratória também está associada a um maior risco de transmissão, e muitas vezes pode aparecer inclusivamente aqui a MAEDI, com outra doença que não vamos falar hoje, porque é mais importante nos ovinos do que nos caprinos, que é a adenomatose, não é? Em que temos muitas vezes, portanto, pneumonias muito intensas, e os animais acabam por morrer de facto da pneumonia associada à causa primária, e não concretamente da doença, muitas vezes da doença primária. Portanto, aquilo que nós temos é essencialmente animais mais jovens a serem infectados. Alguns deles vão manifestar doença clínica, outros não vão manifestar doença clínica. E isso marca muitas das características que tem este tipo de doenças.
A transmissão também é diferente nos ovinos e nos caprinos. Nos caprinos, essencialmente, está associada à ingestão do colostro e do leite. Também há alguns estudos que referem também as operações de ordenha também como uma via importante de infecção e, em menor grau, o contacto com aerossóis. Este contacto com aerossóis acaba por ter uma maior importância ao nível dos ovinos. Isto também é importante até para a adequação dos futuros programas de controlo destas doenças. E, obviamente, também há a transmissão intrauterina e outras que terão menor relevância. Portanto, a infecção dá-se, então, habitualmente quando os animais são mais jovens e os sintomas aparecem normalmente em animais adultos e depois o curso clínico da doença, ou seja, o momento a partir de que aparecem os sintomas, até que se dá o desfecho invariavelmente, infelizmente, muitas vezes fatal, é cerca de 2 a 6 meses. Isso tem a ver, obviamente, com o caminho que o vírus tem no organismo e o tropismo que esse mesmo vírus tem, não é? Que dentro do tropismo, como dissemos, consoante da própria virulência da estirpe e também o tropismo da estirpe, quer para o sistema nervoso central, quer para o pulmão, quer para as articulações ou para a glândula mamária, portanto, causando diferente sintomatologia clínica, quer nos caprinos, quer também nos ovinos. O que pode acontecer é que pode aparecer mais do que uma manifestação clínica no mesmo animal, ou pode aparecer só uma, o que também é um desafio para o diagnóstico clínico. Sendo que um aspecto que é importante nós termos atenção é que o principal reservatório aqui da doença será sempre o animal infectado, porque é esse animal infectado que vai ser responsável para transmissão da doença no nosso efetivo e para a transmissão, portanto, deste lentivírus. Como dissemos, temos então um conjunto de sintomas que podem aparecer. As artrites nos caprinos são provavelmente a forma mais comum. Podem aparecer a partir dos 8 meses, sendo que são mais frequentes em animais de maior idade, sobretudo a partir dos 2 anos de idade, não é? Obviamente que os animais vão apresentar-se com distensão articular, com dor, com dificuldade no movimento. Podemos ter também formas de mastite, que já vamos ver a seguir, que pode ser aguda ou então crónica, com uma mastite indurativa. Aqui, habitualmente, nos caprinos, as pneumonias são mais esporádicas, não são tão importantes, mas em alguns animais podem também ter um papel importante. E temos também a encefalite, que é menos comum nos adultos e é mais habitual em cabritos de 2 a 6 meses. E em que normalmente se dá por uma debilidade dos membros posteriores, uma paralisia progressiva. Portanto, aquilo que nós temos essencialmente, e como já vimos ainda um bocado através daquela termografia, ainda há um pouco, temos aqui então um edema periarticular que vai evoluindo de forma progressiva, sobretudo neste caso em animais de mais de 2 anos. É mais comum nas articulações do carpo, mas pode aparecer noutras articulações, portanto, e os animais adotam esta postura tipo cavalete. E a necrópsia, pronto, uma artrite degenerativa crónica, sobretudo em animais mais jovens. Como disse, também pode haver aqui algumas pneumonias que podem ser também importantes, apesar de não ser o achado mais comum. E aqui temos uma dispneia crónica, tosse seca, portanto não produtiva, perda de peso também progressiva. Este é um quadro mais comum, essencialmente, nos ovinos. Ao nível da glândula mamária, conforme estávamos a comentar, há uma mastite indurativa crónica. A maior parte das vezes é a forma crónica da doença que, de facto, nós temos, sobretudo em cabras adultas, com uma atrofia progressiva do parênquima mamária, que muitas vezes é unilateral. Portanto, criando esta impressão de úteros assimétricos, muitas vezes também, e de forma pode acontecer também em primíparas, de uma forma mais aguda. Só por termo de comparação, e uma vez que o vírus pode circular, como vimos, entre ovinos e caprinos, falar aqui também um bocadinho desta doença ao nível dos ovinos. Essencialmente, ele classicamente tinha a forma mamária, que era a média, e a forma
nervosa, que era o Visna. Podia ter também outras formas, nomeadamente também a artrítica, que aqui neste caso é menos comum, e quando acontece associada habitualmente à forma pulmonar, não é? uma pneumonia intersticial de evolução crónica, e também a encefalite. Aqui a encefalite tem uma clínica essencialmente que aparece em animais mais velhos, a partir dos 4 anos de idade, também com uma debilidade dos membros posteriores e uma paralisia progressiva, mas também que está referenciada em sistemas de produção intensivo, nomeadamente aqui ao lado em Espanha, em animais mais jovens de 4 a 6 meses de raça ASAF, por exemplo. E, portanto, isto marca que, eventualmente, que algumas tipos ou algumas raças podem ter também sintomatologia diferente. Portanto, ou seja, podemos ter aqui um conjunto importante de sintomas que vão desde o emagrecimento crónico associado a problemas pulmonares e uma dispneia progressiva, não é? Com dificuldade respiratória que muitas vezes está associada ao próprio exercício. A sintomatologia nervosa também pode acontecer, como vimos, sobretudo em animais adultos. As formas articulares também. E também as formas mamárias, que muitas vezes o diagnóstico é feito porque temos aparentemente um úbere cheio, mas temos os cordeirinhos cheios de fome também, porque obviamente não há produção de leite. A forma mais comum é de facto a forma pulmonar, portanto a forma pela qual a doença era conhecida, a MAEDI, e aquilo que nós temos essencialmente é uns pulmões grandes, aumentados, firmes, com uma pneumonia intersticial. Muitas vezes pode haver outras doenças, pode haver inclusivamente também infecções secundárias, pulmões que não colapsam à abertura da cavidade torácica, não é? Que às vezes apresentam alguns desses pequenos nódulos cinzentos, não é? Que fazem até uma preeminência sobre a pleura e que podem descolorar com vinagre ou ácido acético. E tem aqui uma consistência também firme e um aspecto mais também um aspecto mais claro ao pulmão. Em termos de diagnóstico, obviamente que a clínica pode ser sugestiva, mas relembro que apenas um quarto ou um terço dos animais é que vão apresentar sintomas. Os achados de necrópsia também são importantes, e que o diagnóstico histopatológico também pode sem dúvida ajudar, mas também temos depois a confirmação através de amostras sanguíneas, através de técnicas de ELISA e algumas técnicas moleculares. Em termos de prevenção e, obviamente, tratamento não existe. Aqui a prevenção há de basear-se num controlo da infecção através da detecção mais precoce possível de animais que estejam infectados e depois o limite da transmissão. Isso implica, numa primeira fase, eventualmente haver rastreio periódico dos rebanhos e o abate ou separação permanente dos animais infectados e depois também uma reposição através de animais seronegativos de rebanhos endémicos, que é também um desafio grande, tendo em conta os dados que temos. Limitar a transmissão, obviamente, pode ocorrer através da separação física das crias, imediatamente após o nascimento, administração de colostro pasteurizado, o que também é um desafio termos pasteurizadores efetivos para estas espécies, e depois, obviamente, também toda a higiene em torno da operação de ordenha. Aqui nós poderíamos discutir ponto a ponto, obviamente. Todas estas medidas de controlo são discutíveis, todas elas devem ser adaptadas, devem ser feitas medidas específicas tendo em conta os sistemas de produção e as necessidades específicas de cada exploração. E, obviamente, isso constitui um desafio muito grande, o controlo deste tipo de doenças, porque vejamos, se um rastreio sorológico e abate os positivos, obviamente, é uma medida efetiva, mas esbarra depois, muitas vezes, na inexistência ou na existência de poucas explorações que eventualmente sejam indemnes a esta doença, não é? E, portanto, limita muito aqui a aplicação de medidas mais radicais, não é? Os rastreios a cada 3, 6 meses também seriam importantes e seriam efetivos, só que obviamente também é uma medida mais cara, não é? Rastreios de separação independente de animais positivos e negativos pode ser uma alternativa ao abate, é uma medida
sem dúvida eficaz, há artigos a provarem isso, mas obviamente tem a limitação que necessita de muito espaço, aumenta a mão de obra, e, obviamente, encarece também o sistema de uma outra forma. E, portanto, temos aqui, de facto, um conjunto importante de desafios para o controle efetivo destas doenças. Acrescido a isso, temos também, obviamente, que temos várias variantes de lentivírus, não é? As variantes estão na moda nos últimos tempos, mas aqui também temos, de facto, várias variantes que podem condicionar até a própria validade, os critérios de validade dos exames laboratoriais. Temos também, em fases mais adiantadas de erradicação, também a interferência, inclusivamente, dos próprios anticorpos maternos através do colostro, mesmo que tratado termicamente, não é? Que outras especificidades têm que ser tomadas em atenção, já em fases posteriores dos planos, não numa fase inicial, e, obviamente, a tal necessidade, conforme estávamos a dizer, de adaptar medidas específicas. E há vários exemplos de planos que estão a ser aplicados pela Europa, de forma muito mais intensiva nos ovinos do que nos caprinos, que se baseiam nestes princípios que nós acabamos de enumerar aqui, quer na separação entre animais positivos e negativos, quer em medidas de abate dos animais. Esta, de facto, é uma doença que apresenta desafios, infelizmente não é a única, não é? Uma outra, e vou apresentar aqui alguns dados também que fizemos em estudos em conjunto com a professora Ana Cláudia, que já vi por aqui, que é a paratuberculose, que também é uma outra doença crónica e insidiosa. Aliás, estas duas doenças que estamos a falar nos nossos rebanhos são aquelas que habitualmente estão associadas àquelas ovelhas ou cabras que são magras e que estão com emagrecimento crónico e que muitas vezes atribui-se ou a herbicidas ou a outra coisa qualquer, e que muitas vezes aquilo que se esconde de facto por trás são estas doenças de caráter insidioso e caráter de progressão crónica, não é? A história típica de desde o último parto ou desde que apareceram os sintomas e começou a emagrecer há 2-3 meses, está a emagrecer de forma progressiva, o animal até come, mantém o apetite, mas está sempre a emagrecer, até que acaba por morrer e depois desenvolve numa fase mais tardia, ou num caso que falamos muitas vezes sintomatologia respiratória, ou no outro sintomatologia digestiva, nomeadamente diarreia, que também não acontece em todos os animais, mas que também pode acontecer em alguns. E depois também afeta tipicamente também animais a partir dos 2 anos de idade, não é? E portanto, e mais uma vez, também é uma doença que funciona tipo iceberg, ou seja, por cada caso clínico vamos ter 10 a 15 animais infectados, não é? E muitas vezes também podemos ter a doença a cursar também de alguma forma subclínica, ou seja, com sinais crónicos subtis que não são tão evidentes, não é? E o que dificulta também o diagnóstico e sob o ponto de vista clínico, não é? E também, à semelhança do que acontecia com a doença anterior, também a contaminação ocorre frequentemente nos primeiros meses de vida, não é? E depois temos o aparecimento daqueles dos sinais clínicos numa fase mais tardia. Portanto, temos um emagrecimento, um mau estado da lã, acontece muitas vezes também as diarreias, peço desculpa, não sei o que é que aconteceu aqui, mas estava a dizer, temos o aparecimento de diarreia muitas vezes numa fase mais tardia da doença e já quase final da doença, e depois a morte, invariavelmente a morte desses animais. Com licença, entretanto a apresentação já voltou, não sei o que é que aconteceu. Nós ainda não estamos a ver. Sim, eu sei, eu estou okay. a tentar recuperar para não para não ir desde o início. Pronto.
Não sei o que é que se passou aqui, foi um bocadinho estranho. Já estamos a ver, não já? Já. Tá, perfeito. Ok. Como estávamos a dizer, temos alguns dados, não é? Isto, nomeadamente ao nível da região onde eu trabalho, temos também uma prevalência, uma seroprevalência de cerca de 15% a nível dos animais, e superior a 70% a nível dos efetivos. Não é? O pior disto é que há muitos efetivos que têm quer os lentivírus, que têm a paratuberculose e às vezes, infelizmente, outras doenças, o que potencia também as perdas económicas, não é? Que passam, obviamente, por diminuição no peso vivo, diminuição da vida produtiva, diminuição do número de cordeiras por cordeiros ou de cabritos por fêmea, não é? O refúgio precoce, diminuição da vida produtiva, diminuição da própria qualidade do leite e também uma diminuição, que há estudos que apontam até pelo menos 10% de diminuição da produção de leite. E, obviamente, o impacto económico que assenta em todos estes custos diretos e indiretos, e também a própria aumento da suscetibilidade a doenças, quer o foro respiratório, quer mastites, quer outras. A infecção, este quadro é muito semelhante àquele que vimos ainda há um bocadinho, porque de facto existem aqui algumas questões que são comuns, não é? A infecção também se dá sobretudo em animais mais jovens, e podemos ter aqui quadros mais ou menos subclínicos, sendo que a transmissão essencialmente ocorre por via feco-oral, não é? Mas também através do colostro e do leite, não é? Ou seja, temos a transmissão feco-oral como importante e, portanto, aqui, ou seja, mesmo ao nível quando se fala em controlo, em planos de controlo, e apesar daqui, como vamos ver, já temos algumas ferramentas, também é importante aqui todas as normas de biossegurança e tudo aquilo que é higiene ao nível da exploração. Além do mais, obviamente, é um agente extremamente resistente no meio ambiente, pode ser também excretado pelo sêmen, o que implica que também haja aqui alguma atenção a nível dos programas de inseminação artificial. Em termos de, portanto, provocada por um micobacterium, são espécies para tuberculose, há vários tipos, algumas mais associadas à infecção a ovinos, outras a ovinos bovinos e caprinos, e que de uma forma genérica acabam por provocar então esta perda de peso crónica, progressiva, não é? Que normalmente não interfere com o apetite e muitas vezes o aparecimento de diarreia no final, que acontece numa percentagem, ou seja, não acontece sempre, acontece numa percentagem relativa de casos, não é? É claro que aqui a clínica também pode ser pode aparecer também sob diversas maneiras. Há animais que aparentemente parecem curar em determinadas fases, obviamente isso tem a ver com este equilíbrio entre o sistema imunitário e a infecção, não é? E inclusivamente numa fase final podem ter alergia, o que muitas vezes pode, como já me aconteceu, dar animais negativos sorologicamente a animais que estavam depois em que houve isolamento do agente. O diagnóstico, habitualmente, então, obviamente, está associado à clínica, está associado também à necrópsia, que a necrópsia acaba por ser uma ferramenta muito importante, e depois a confirmação laboratorial, sendo que é importante. Eu lembro-me aqui sempre das palavras da professora Ana Cláudia, que quando fazíamos colheitas de amostras nos produtores, me dizia sempre para avisarmos os produtores que cuidado, que isto demora muitos meses a crescer e, portanto, os resultados não vão aparecer logo à partida. E, de facto, foi também depois explicar isso muitas vezes também aos produtores na altura também foi também um desafio, porque havia sempre a expectativa de que era aquela doença e se confirmar de facto que, afinal, na altura não havia assim tantos herbicidas e que, calhar, havia mais doenças crónicas como esta. Portanto, aquilo que normalmente nós vamos observar é a perda da gordura abdominal, um espessamento da mucosa. Habitualmente, pelo menos em termos das necrópsias que eu fiz, esse espessamento é mais
acentuado nos ovinos do que é nos caprinos, apesar dos caprinos também poder parecer mais acentuado. Podemos ter também alguma coloração associada a algumas estirpes. Há uma linfangiectasia também é característica destas infecções. Mais uma vez, é uma doença que não tem tratamento. Temos aqui uma ferramenta que é a vacinação, e a vacinação o mais precoce possível é o que está preconizado e é aquilo que é mais efetivo. Pode-se associar isto também a rastreios regulares, não é? E, obviamente, também a outras medidas complementares, nomeadamente a separação das crias de mães positivas, não é? O refúgio de animais positivos, porque, obviamente, estão a perpetuar a doença, não é? E também, para além de medidas de biossegurança, também todos os outros desequilíbrios nutricionais que podem também condicionar aqui os animais. Portanto, o controlo passa muito por maneio sanitário, pela vacinação e também pela detecção mais precoce e eliminação dos animais infectados. Portanto, ou seja, podemos ter, ao nível desta doença, vários desafios, não é? A primeira poderá ser saber se existe a doença na exploração. Podemos escolher uma percentagem ou um número reduzido de animais. Se eu quero saber quantos tem, obviamente aí tenho que testar todos os animais, preferencialmente a partir do segundo parto. Se o animal tem perda de peso crónica e tem para tuberculose ou não, aí obviamente também podemos ter outras ferramentas como ELISA, cultura fecal, etc. Ou seja, aqui teríamos que nos adequar à realidade de cada exploração e aos objetivos que pretendemos. A vacinação, aquilo que faz é reduzir o número de animais com sinais clínicos e de excretores fecais, não é? O que vai fazer com que diminua a contaminação ambiental. Obviamente não evita a infecção, não é? Mas aquilo que se sabe é que a vacinação da recria por períodos de mais de 6 anos pode contribuir praticamente para a eliminação dos animais excretores. Não é? Há que também se chamar sempre a atenção que no local de inoculação há sempre a formação de um pequeno nódulo que é normal e que muitas vezes se perpetua e às vezes é bastante exagerado. Há também aqui uma discussão se sobre é ou não é uma zoonose, mas até agora não há evidências suficientes. Portanto, temos várias opções para aquilo que é a vacinação. Obviamente isso vai depender de uma análise do médico veterinário assistente da exploração, em perceber qual é que será a melhor opção para cada exploração, ou seja, vacinar todo o rebanho, vacinar só a recria, a partir do momento em que sabemos e depois quais são os animais que vão ficar de facto para a recria, e fazer isso de forma sustentada ao longo de vários anos, ou então vacinação da recria e de animais jovens. Há aqui várias opções. É importante, obviamente, também, de forma complementar a tudo isto, também estabelecer medidas de higiene, não é? Desde programas periódicos de limpeza e desinfecção das instalações, desde o manejo adequado dos estrumes, desde separação dos animais com sintomatologia clínica, não é? O próprio controlo do estatuto sanitário dos animais no rebanho, controlos periódicos. Ao nível dos recém-nascidos é importante a criação de uma maternidade. Ontem falava-se disso na sessão de ontem. A separação das crias e das mães também após o parto, alojamento separado da recria dos adultos, não selecionar para recria animais de mães potencialmente eliminadoras, por isso temos de saber o seu estatuto sanitário, pasteurização do colostro. Portanto, um conjunto importante, que obviamente que nós podíamos sistematizar aqui de forma mais ou menos intensiva, mas que se resumem, não é? Ou seja, é que, por um lado, podemos ter uma ferramenta que é a vacinação, que vai diminuir o número de animais com doença clínica, que vai diminuir o número de animais que são excretores, o nível de excreção para o meio e o número de animais com lesões visíveis, não é?
Mas sabemos que há animais que podem ficar infectados e que ainda podem eliminar também o agente. E, portanto, daí a importância de, ao mesmo tempo, instalarmos medidas de higiene. Não é? E, portanto, esse, digamos, que é sempre o desafio que nós vamos ter aqui, não é? E de facto com a vacinação aquilo que se sabe é que se consegue diminuir a eliminação da mortalidade, o número de animais doentes, a excreção do agente para o meio, não é? E também consegue-se prolongar a vida produtiva, portanto, e também aumentar a produção de leite. E, portanto, de facto conseguimos combater algumas das perdas que sabíamos que estão associadas a esta doença. Uma outra doença também que é importante e que também apresenta uma elevada prevalência nos nossos efetivos é a linfadenite caseosa. Também é uma doença que apresenta um curso lento, não é? Os animais, aqui pode aparecer a sintomatologia de forma mais precoce do que na patologia, do que na doença anterior. Podem aparecer inclusivamente formas agudas da doença em animais mais jovens e dentro do rebanho pode afetar uma percentagem muito significativa dos animais do rebanho e está associado obviamente não só a perdas de produção como também a reprovações a nível do matadouro. Isto porque obviamente nós podemos ter as formas cutâneas da doença, não é? Que são visíveis ao nível dos gânglios linfáticos periféricos, mas também temos as formas viscerais, ou seja, nós temos o aparecimento de lesões e destes abscessos nos linfonodos superficiais, mas também temos nos internos, não é? Nos superficiais estas são as localizações mais comuns. Habitualmente a via de entrada é a cutânea, não é? O que leva depois a que haja uma disseminação do agente para os linfonódulos regionais e leva ao aparecimento da forma superficial da doença, mas também pode haver uma generalização do processo, o que leva à forma visceral, não é? Que pode cursar quer de forma subclínica, às vezes com pequenos sinais, às vezes temos gânglios ao nível do trato digestivo dos animais e que pode levar a que um ruminante tenha um timpanismo recidivante, tenha dificuldades, possa ter também, às vezes, episódios de metionismo, mas também pode levar a situações mais complicadas, nomeadamente também o emagrecimento crónico associado também a estas formas viscerais, não é? Inclusive, muitas vezes também podemos ter formas respiratórias associadas também a infecção de gânglios linfáticos do pulmão. Estas são algumas das formas agudas que podem acontecer, edema generalizado, gânglios todos com abscessos. Podemos ter coleções de pus muito, muito grandes, não é? Como vemos esta aqui. Temos também depois achados de necrópsia, aqui com a cadeia toda afetada, a cadeia pulmonar toda afetada, e temos depois um padrão característico, tipo casca de cebola, à necrópsia, não é? Obviamente que as radiografias não são tão utilizadas nestes animais, seria bom para detectar as formas viscerais, não é? E inclusivamente também as tomografias, como é o caso deste abscesso hepático também provocado, que apareceu aqui, apareceu ali uma outra figura, que apareceu como um achado no âmbito da investigação de uma outra doença. A transmissão dá-se sobretudo por contacto direto com o material purulento, muitas vezes no local, por exemplo, nos comedouros, não é? Nomeadamente associado a estas formas da doença. É fácil que os animais estão a comer e, obviamente, ocorre aqui a infecção. Obviamente, também vômitos contaminadas, água, bebedouros, comedouros, etc. Não é? Também pode haver aqui a contaminação por aerossóis, quando há estudado contaminado, não é? Mas também, e muita atenção aqui também, aquilo que é as formas iatrogénicas, através das agulhas, das seringas,
e em menor grau também a importância que pode ter aqui os artrópodes ou até as lutas também entre animais. E também há também a transmissão vertical intrauterina também que pode ser importante. Temos, outra coisa que sabemos é que, obviamente, que o animal vai ser considerado infectado também para toda a vida, não é? Uma vez está infectado. Muitas vezes podemos ter mais clínica visível do que outras, não é? Obviamente isto também está associado também aos períodos de carência alimentar, ou seja, períodos com muitas doenças concomitantes, fatores estressantes, ou seja, qualquer fator que possa causar imunossupressão, quer as carências vitamínicas, quer minerais, quer também a própria gestação. Não é? O abscesso também vai evoluindo também de forma progressiva. Numa fase inicial ele está mais duro, edematoso e quente, e com o tempo vai tornando-se mais mole e flutuante, não é? E é nesta fase aqui que deve ser feita a colheita de forma ascética, quer para o cultivo microbiológico, quer eventualmente também, em alguns casos, para posterior utilização de uma autovacina, que também pode ser uma ferramenta que pode ser utilizada aqui também no controlo da doença. Portanto, temos o diagnóstico essencialmente clínico, mas também a necrópsia, com um aspecto típico com essas lâminas concêntricas, que têm as espioromelomas, e depois também, obviamente, a confirmação através de provas microbiológicas. Há também algumas provas que podem ser utilizadas, sorológicas também podem ser utilizadas. Como vimos, há métodos complementares que podem ser outros, mas que não são de utilização corrente em clínica. O controlo e o tratamento, em termos de tratamento, em primeiro lugar, a utilização de antibióticos tem resultados muito limitados, ou seja, a cura microbiológica é extremamente difícil, não é? Devem-se isolar os animais que estão infectados, deve-se fazer a drenagem cirúrgica dos abscessos, deve-se fazer nos infectivos em que possa haver problemas a palpação por rotina dos gânglios linfáticos para descartar a presença de animais com lesões, e obviamente depois que devem ser confirmadas laboratorialmente. Podem-se também preconizar a eliminação de animais com infecções crónicas, todo o cuidado que é necessário ter em todas estas doenças com a aquisição de animais, não é? E depois, obviamente, os cuidados rigorosos da asepsia aqui naquilo que é todas as intervenções que se fazem nestes animais. Em termos de vacinação, temos aqui a possibilidade das autovacinas, que vai reduzir em muito o aparecimento das formas da doença. Tem uma grande diminuição das formas das cutâneas, pelo menos da parte visível, e que podem contribuir também para que a doença se continue a disseminar no meio. Menos frequente, felizmente, mas também um problema, isso aí para acabarmos de uma forma mais rápida, a tuberculose nos caprinos. Ocorre obviamente de forma esporádica, felizmente, mas entra aqui porque quer por contacto com animais silvestres, quer por importações de zonas não indemnes, tem-nos aparecido pela porta, não é? E, portanto, associada quer essencialmente cá em Portugal, quer a Mycobacterium bovis, quer ao Mycobacterium capreae. E aquilo que temos são animais muito magros, com sinais crónicos muito inespecíficos, nem sempre as primeiras necrópsias nos vão dar grandes pistas, pelo menos nos casos em que acompanhei aconteceu sempre isso, só ao fim de várias necrópsias é que conseguimos chegar àquelas lesões bonitas, entre aspas, que nos davam a sugestão de que de facto podíamos estar perante esta doença, e que depois muitas vezes a própria clínica também aparece de forma insidiosa com mortes ao longo do tempo, podem estar associados ou não a uma clínica mais ou menos evidente, não é? Sendo que a clínica é essencialmente respiratória, mas também pode haver clínica digestiva associada às formas digestivas da doença, não é? E de uma
forma mais esporádica o aparecimento também de lesões na glândula mamária, que é muito menor. O período de incubação é muito variável e pode muitas vezes ser de meses. Eu só a título de exemplo trago aqui a evolução que foram em duas explorações, portanto, a diminuição progressiva do número de animais e de mortes muito acentuada no número de animais, e eram dois efetivos relativamente pequenos, e em que a população diminuiu drasticamente depois de a doença ter sido introduzida. Portanto, a transmissão destas doenças é essencialmente por via respiratória, através de aerossóis, também pode ocorrer por via oral, quer por contaminação, quer através do próprio ingestão de leite, no caso para as crias. E essas são, digamos que as vias que se pensa que ocorrem nos caprinos, sendo que no modelo bovino existem outras. Portanto, muitas vezes a necrópsia, aquilo que nós vamos ver de facto lesões pulmonares, de forma menos frequente lesões intestinais, e aqui lesões quer de complexo primário pulmonar, quer complexo primário intestinal, o que marca muito também aquilo que é a possibilidade da via de infecção. O diagnóstico, obviamente há aqui diagnóstico clínico, a confirmação terá que ser sempre laboratorial, o controlo, obviamente isto tem a ver com a Autoridade Veterinária Nacional, neste caso a DGAV, e depois, muitas vezes, a utilização da intradérmica tuberculinização simples, posteriormente, para, depois de termos feito o isolamento do agente no rebanho, para se adotarem as medidas de controlo necessárias, que muitas vezes passam pelo abate destes animais. Outras ferramentas de diagnóstico, como a ecografia, no caso das lesões pulmonares, obviamente não pode ter alguma, pode ser utilizado, mas não, a única coisa que nos vai dizer é que cá está lá um granuloma, não é? Portanto, o que é importante, obviamente, é a necrópsia e depois o diagnóstico laboratorial. Sendo que há muitas destas formas, como esta que vemos aqui, formas mais cavernosas, que estão associadas a uma grande quantidade de bacilos. Ou seja, estes animais, quando se fazíamos as colorações de Nielsen, apareciam com uma grande quantidade de bacilos, e estão descritos como estas formas da doença, como as formas que pertencem aos animais superexcretores. Ou seja, basta que existam 1 ou 2 animais destes no rebanho para que a doença possa se disseminar de forma muito grande no efetivo. E às vezes há doenças, há formas mais magníficas como esta, que estão associadas a uma menor quantidade de bacilos. Outro aspecto importante, e que muitas vezes marca o insucesso de não se diagnosticar de forma mais precoce, tem a ver com fazer-se quase laminar os pulmões sempre que se desconfia do aparecimento desta doença, porque às vezes temos de facto lesões muito pequenas, do tamanho de grãos de areia, que obviamente vão progredir e que mais tarde vão chegar precisamente a estas formas, não é? E que depois também podemos ter formas de disseminação miliar ou de grandes nódulos ao nível do organismo, e pode chegar a todos os órgãos, inclusivamente, como falamos ainda há um bocadinho, à glândula mamária, provavelmente aqui depois da transmissão para as crias. Em termos epidemiológicos, obviamente temos que ter sempre em atenção aqui, quando há o aparecimento desta doença, não é? A possibilidade da entrada de animais de explorações não endémicos. Aconteceu-nos isso já várias vezes associado à importação de animais, mas também o contacto com alguns animais selváticos. Não esquecer que é uma zoonose e, portanto, à qual devemos ter muita atenção. Portanto, em resumo, quando falamos então destas doenças, não é? E podíamos falar de outras, que foi só um pretexto para falar de algumas doenças que normalmente não se fala quando se fala na ação das OPPs, mas é importante que elas sejam incluídas nestes planos sanitários específicos para cada exploração, não é? De maneira a prevenir a entrada dessas doenças, de maneira a combater as doenças e controlar as doenças quando elas já estão ao nível da exploração, não é? Mantendo estes conceitos da exploração ou do rebanho fechado, que é importante, e em conjunto também com todas as normas de biossegurança que devem ser colocadas em ação sempre na nossa exploração e que serão obrigatórias de serem colocadas num futuro próximo. Portanto, temos que encarar
estas doenças como outras a controlar, não é? Ao nível daquilo que é o controle do ciclo das doenças e atuar de maneira a interromper o ciclo destas doenças, quer ao nível ambiental, quer ao nível dos animais, quer ao nível de todas as medidas que possamos utilizar. E desde já o meu muito obrigado pela atenção e aproveitar para fazer um bocadinho de publicidade e este pequeno livro que está aqui, que resume muito da informação que falamos hoje, está disponível gratuitamente na página do repositório do Instituto Politécnico de Bragança. O meu muito obrigado pela atenção. Obrigada a nós, Dr. Hélder. Passaríamos então, sem mais demoras, à doutora Gisele. Agora sim, já conseguimos ver a doutora Gisele. Portanto, a doutora Gisele da Costa Margata é médica veterinária pela Universidade Autónoma de Barcelona, mestre em Ciência Animal pela mesma universidade e a terminar o doutoramento na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. É membro colaborador da Unidade de Investigação e Desenvolvimento SECAV, da mesma universidade, sendo autora de artigos publicados em revistas científicas veterinárias e coautora de capítulos do livro Understanding Mastitis in Goats. Foi diretora técnica em 2 empresas farmacêuticas veterinárias, responsável pelos assuntos regulamentares e desenvolvendo atividades nas áreas de marketing digital e estratégia de negócios, o que a motivou a frequentar a pós-graduação, o MBA em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Faz parte atualmente do corpo docente da Universidade Vasco da Gama em Coimbra, no Departamento de Medicina Veterinária, lecionando as unidades curriculares de espécies pecuárias. Doutora Gisele, muito obrigada pela sua disponibilidade em colaborar com o nosso Centro de Competências. Quando quiser começar, esteja à vontade. Ora, primeiro eu gostava de agradecer e felicitar-vos por esta iniciativa. Acho que é muito importante dotarmos os nossos produtores, que não seja de ferramentas, mas pelo menos de conhecimentos. E com este intuito o que eu fiz foi uma apresentação mais prática. Nós já ouvimos o Dr. Hélder a falar dos principais agentes e que, como muitos viram, já estão relacionados com as infecções intramamárias, portanto, eles atuam ao nível sistémico, mas depois acabam por ter ou tropismo para a glândula mamária ou acabam por afetar de alguma forma a glândula mamária e, portanto, a minha abordagem, espero eu, vai ser um bocadinho prática, está bem? Para chegar exatamente aos nossos produtores e dar-lhes então, dotar-lhes de algum conhecimento e algumas ferramentas que eles possam usar no dia-a-dia. Eu não podia começar a falar sobre mastites sem falar da glândula mamária. Portanto, brevemente, porque vocês já devem ter falado em outras sessões que a glândula mamária dos caprinos então é composta por 2 metades, correto? Que estão separadas e isso, de certa forma, acaba por não favorecer, digamos assim, a infecção conjunta das 2 metades, ou seja, se há uma infecção de uma das glândulas, não significa que a outra será infectada, certo? Dentro da glândula mamária nós vamos ter então os alvéolos, a rodear aos alvéolos estão as glândulas secretoras, porque a glândula mamária é uma glândula sudorípara, está bem, que secreta leite e, portanto, dos alvéolos, passando para os ductos, vai-se chegar à cisterna da glândula e posteriormente à cisterna do teto. Ora, aqui nós temos 3 formas de infecção por micro-organismos. Nós podemos ter então a via descendente, okay? Disseminação por via sanguínea, em que os micro-organismos, e nós vimos anteriormente então na apresentação anterior, que muitas das patologias, como por exemplo a brucela, entre outras, o micoplasma, etc., pode ter uma disseminação por via ascendente, okay? E vai ter um tropismo para a glândula mamária, onde se vai instalar e causar esta inflamação, esta mastite, ou então via ascendente, e vai entrar, e é a principal forma de infecção da glândula mamária, pelo canal do teto. Também temos aqui a percutânea, quando existem feridas ou lesões, seja no úbere, seja no teto, ok? Mas
a própria glândula mamária possui formas de defesa, e a principal defesa que ela tem é precisamente aqui o canal do teto, okay? Que tem o esfíncter do teto e a roseta de Furstenberg, que está aqui nesta zona e que impede, de certa forma, a entrada de micro-organismos. E daí é ser tão importante aquelas etapas durante a ordenha, ou seja, o pré-dipping e o pós-dipping e a utilização dos selantes, okay? Porque ajuda então à não entrada, a não deixarmos o canal do teto aberto e a entrada de micro-organismos. Outra coisa que acontece no teto também é que ele é revestido por queratina, e esta queratina acaba por aglutinar os micro-organismos que entrem, seja pela via ascendente, okay? E fiquem aqui, nesta zona. A quando da ordenha e a quando da descamação deste epitélio, tá bem? Com aquelas tais células somáticas, vai acabar por drenar o leite, as células e os micro-organismos que ficarem aqui colados a esta queratina. Portanto, existem todos estes mecanismos, além então das tais células somáticas que vocês também já ouviram falar muitas vezes, que resultam não só da descamação, mas da chamada das células inflamatórias que vão combater então estes micro-organismos, e daí então o tal aumento de células somáticas no leite. Ora, a mastite ou a mamite, ela é a inflamação então da glândula mamária, okay? E aqui, como vocês sabem, existem então as mastites clínicas e as mastites subclínicas, sendo que, e utilizando aqui então o iceberg que vocês já conhecem, a mastite clínica é a ponta do iceberg então da real proporção de mastites que existem na exploração. Sendo que em caprinos 5% ou menos 5% são clínicas, okay? Em que nós temos então sinais evidentes de inflamação, seja por um úbero mais avermelhado, mais rosado, edematoso, mais rígido, está bem, à palpação, a diminuição da produção do leite, a alteração da composição, okay? Grumos no leite, sangue no leite, fiapos de fibrina no leite, mas também a subclínica, okay? Que é então entre 5% a 30% no nosso rebanho, nos nossos efetivos. E estas subclínicas, podemos não ter então esta manifestação clínica visível, okay? Não existe rubor, não existe um úbero quente, não existem alterações sistémicas, seja de febre, seja alteração da frequência cardíaca, mas a verdade é que há um aumento significativo muitas vezes das células somáticas, okay? E há uma diminuição, muitas vezes grande diminuição da produção de leite e alteração dos constituintes que são muito importantes para a produção de queijo, seja o principal, que é a gordura, okay? O teor gorduroso do leite, que é o principal constituinte para o fabrico do queijo, seja da parte proteica, está bem? Outro problema grande é que muitas destas infecções subclínicas não são precocemente tratadas, como vocês já sabem, e portanto, dependendo do agente, vão persistir durante toda a lactação, período seco muitas vezes, e vão se manifestar somente na lactação seguinte. O que é que acontece? Estes animais vão ser sempre animais que mantêm a infecção dentro do rebanho e vão passar a infecção e estes micro-organismos a outros animais, ok? Portanto, as infecções subclínicas, as mastites subclínicas, são de extrema importância, principalmente em caprinos, pela elevada percentagem nos efetivos. Principais agentes, vocês provavelmente já ouviram falar em todos eles. O primeiro, o principal género são os estafilococos. Okay? Dentro dos estafilococos nós temos os estafilococos áureos, tá bem? Que são positivos, e os coagulase negativos, os estafilococos coagulase negativos, okay? Que são diferentes. Ambos eles são os principais agentes nas mastites subclínicas, okay? E clínicas também.
seguindo então dos streptococos, ok? E um bocadinho com menos frequência as E. coli, as Klebsiella, a Pseudomonas, Corynebacterium, que nós já acabámos de falar, nas Pasteuroelas, a Brucella, e também micoplasmas e o vírus da artrite encefalite caprina, ok? Com uma percentagem então de subclínicas aproximadamente de 3%. Ora, o Staphylococcus aureus, como eu própria aprendi quando era estudante, era o rei das mastites, ok? Ele é o principal agente nas mastites clínicas, ok? E é o segundo agente, o segundo principal agente nas mastites subclínicas, com uma percentagem de 3 a 37%. Sendo que nas subclínicas o principal agente é o coagulase negativo, ok? Com os principais o S-caprai, coagulase negativo caprai, e o epidermidis, sendo que o caprai, como vamos ver mais para a frente, pode ser responsável por mastites clínicas, tá? Ora, depois o que nós como distinguimos estes agentes entre maiores e menores, tá? E isto tem a ver com o grau de inflamação na glândula mamária, ou seja, o quão exuberante são os sinais clínicos. E estes sinais clínicos podem ir então do aumento exponencial de células somáticas, ok? Uma resposta imunológica muito exuberante, okay? Que vai chamar os neutrófilos e linfócitos, vai se juntar àquelas células da descamação e aumentar então as células somáticas, que em cabras então é um problema considerável, está bem, aos nossos olhos, já que é muito difícil de perceber se um animal está infectado ou não, certo? Portanto, estes animais maiores, então, normalmente são os que nós associamos às mastites clínicas, okay? Muitas vezes também relacionados com pirexia, portanto, o aumento da temperatura com a febre, aumento da taquicardia, muitas vezes também afetando o rumen, ou seja, o funcionamento do rumen, ou seja, a parte digestiva, e temos então os menores. Estes menores são associados a respostas imunológicas mais tenues, mais suaves. E temos então, por exemplo, as leveduras, okay, dos grupos dos fungos, que sim estão associados a aumentos ligeiros de células somáticas, o Corynebacterium, que nós falámos ainda agora, okay, que então vai por via sistémica chegar à glândula mamária e poder causar uma inflamação, tá bem? Uma mastite, e depois temos o controverso Staphylococcus coagulase negativo. Nos bovinos, ele é considerado realmente um agente menor. O que acontece é que em cabras, e como eu acabei de dizer anteriormente, ele é o grande responsável pelas mastites subclínicas. E é um grande responsável por grandes aumentos das células somáticas no leite, okay? Para além de que ele muitas vezes é resistente a tratamentos e fica latente na glândula mamária durante toda a lactação, tá bem? Sendo que, como eu vos disse, então este Staphylococcus caprai está relacionado com casos clínicos, mastites clínicas e, portanto, grandes respostas exuberantes do sistema imunitário. Então, o Staphylococcus coagulase negativo, o caprai e o epidermidis são os que mais afetam os efetivos caprinos, ok? Eles são residentes da pele da glândula mamária e dos tetos e são então considerados oportunistas, ou seja, havendo uma ferida, também uma abertura do teto, más condutas de higiene durante a ordenha, okay? O não fazer a desinfecção dos tetos antes e depois da ordenha, pode então dar origem a esta infecção e posterior inflamação mastite da glândula mamária. Sendo que o normal é que as infecções sejam subclínicas e podendo ficarem latentes no úbere, tá bem? Durante até 7 a 8 meses e depois derivar efetivamente em infecções clínicas, ok? Tem aumentos, como eu já falei, significativos de células somáticas, ok?
ao nível de um Staphylococcus aureus e, portanto, são aumentos significativos nas contagens somáticas. Há uma diminuição severa na produção de leite e também alteração dos compostos do leite e, portanto, alterações no fabrico do queijo. Okay? Está, então, como eu disse, se é um agente que acaba por ser oportunista, já que vive na glândula mamária, na pele, ele vai estar sempre relacionado com a higiene, principalmente no processo de ordenha. Okay? E que acho que devemos cada vez ter mais em conta nas explorações caprinas. Não só nos bovinos, não é? E nos ovinos, mas cada vez mais devemos ter mais atenção aos animais, aos nossos animais caprinos. Os Staphylococcus aureus, então, o tal rei das mastites, é o principal agente nas mastites clínicas, ok? Ele dá sempre inflamações exuberantes, aumentos exponenciais significativos de células somáticas, pode dar aumento de temperatura, portanto pode dar febre, sinais sistémicos, taquicardia, okay? Aumento também da frequência respiratória e temos um problema. Porque o Staphylococcus aureus é capaz de persistir no útero durante longos períodos de tempo. Portanto, este é um dos agentes que é capaz de permanecer durante uma lactação, durante o período seco e na lactação seguinte ainda se manter presente. Pior que isso, ele possui uma barreira protetora, está aqui uma fotografia do agente, que acaba por o proteger não só daquelas células inflamatórias que são chamadas para o útero, tá, para proteger os linfócitos, os neutrófilos, mas também ele acaba por ser resistente aos tratamentos. Okay? Ele fica encoberto, escondido e mais, ele apresenta estas flutuações dinâmicas, okay? E eliminação cíclica de bactérias no leite, ou seja, durante todo o período que ele está dentro do útero, seja no período de lactação, seja na fase do período seco, okay? Em que ele se mantém e depois vai reaparecer novamente na nova lactação, ou seja, quando nós vamos fazer a estimativa ou a contagem das células somáticas, muitas vezes ele pode estar presente, okay? E outras vezes não, o que nos pode dar muitas vezes os falsos diagnósticos, correto? Porque ele pode não estar presente em alguma contagem, portanto contagem de bactérias, e no outro já estar presente, ok? E portanto esta eliminação cíclica e estas flutuações dinâmicas, seja de células somáticas, seja mesmo então da excreção do micro-organismo no leite. Outra característica deste agente são ele possuir as enterotoxinas termostáveis que são resistentes aos tratamentos feitos no leite, okay? E portanto constituírem um problema de saúde pública. Okay? A pasteurização acaba por não eliminar este agente do leite. Outra questão, e que vocês estão a ver aqui, ele é um dos agentes responsáveis então pela mastite gangrenosa, certo? E estas mastites gangrenosas acabam por se tornar então uma patologia sistémica, ok? Estes animais acabam por não ter mais vida produtiva e, portanto, muitas vezes quando o animal até possui algum valor dentro do rebanho, portanto é um animal que sempre produziu muito leite e que interessa manter pelas filhas que vai dar posteriormente, poderia-se recorrer a uma mastectomia total da glândula mamária, já que esta glândula, portanto, já não vai ser viável e vai causar a morte do animal passado muito pouco tempo. Muitas vezes os animais não aparentam ter esta infecção por Staphylococcus aureus e muitas vezes são encontrados, já existe a morte súbita, portanto, só apenas na posterior análise e necrópsia é que é descoberta então a causa da morte relacionada então com esta mastite gangrenosa e Staphylococcus aureus, infecção por Staphylococcus aureus.
O Streptococcus acaba por ser o segundo género mais isolado, portanto o primeiro era o Staphylococcus, agora temos o Streptococcus, ok? Bastante importante também, então o segundo e o terceiro mais prevalente, okay? Com uma prevalência de 5 a 10%, sendo que então os que afetam mais os nossos rebanhos caprinos são o Agalactiae, o Dysgalactiae e o Ubris. Ele normalmente está relacionado com as mastites clínicas, sendo que é o terceiro a ser mais encontrado em mastites subclínicas. Ele apresenta elevações significativas de células somáticas, okay? O suficiente para, portanto, descartarmos leite, e ele está normalmente relacionado com contaminação ambiental e más condições de higiene da exploração. Okay? Ele é responsável, dentro das mastites clínicas, o que nós estamos habituados a ver então é estes úberos fibrosos, ou seja, aquele parênquima que eu vos estive a mostrar no início, com os alvéolos, os ductos e as cisternas, acabam por desaparecer e ficar este tecido fibroso, okay? Que mesmo à palpação nós conseguimos perceber que não é o normal parênquima mamário. O micoplasma é um tipo de bactéria que não possui parede celular, o que dificulta o tratamento, okay, com antibacterianos, sendo que mesmo a utilização de antibióticos muitas vezes o que faz é diminuir os sinais clínicos da doença, okay, mas o agente persiste na glândula mamária e vai muitas vezes se manifestar em lactações posteriores e nos animais, especialmente nos cabritos, que, portanto, vão mamar e vão ficar infectados com micoplasma. Ele é, como vocês sabem, o responsável da galáxia contagiosa, mas uma boa forma mas o que eu queria dizer era que ia afetar também articulações e o globo ocular, e nós vimos isso anteriormente. Uma das formas que o produtor tem muitas vezes de diagnosticar esta patologia é precisamente quando o animal já está afetado não só do úbere, okay, das articulações, como nós vimos anteriormente, e o globo ocular. Okay? Ele é responsável por uma diminuição acentuada da produção de leite e de portanto, uma elevada contagem de células somáticas. Há uma grande alteração dos constituintes do leite, okay? Ele é um agente que se encontra em todo o Mediterrâneo, é muito difícil, portanto, acabar com este agente. As vacinas, hoje em dia, que são utilizadas na Europa, não estão totalmente, acabam por não ser totalmente eficazes. Existem diferentes protocolos a utilizar e, portanto, o ideal, e sendo que é de difícil tratamento, é a não introdução de novos animais, portanto, porque muitas vezes estes animais não são clínicos, okay, mas vão ter então estas patologias subclínicas e vão passar facilmente a todo o nosso rebanho. Portanto, a introdução de novos animais deve ser feita sempre com muito cuidado. Os bacilos gram-negativos, aqui falamos das pseudomonas, que causam então uma infecção clínica grave e com sinais sistémicos, portanto, mais uma vez, a febre, a parte cardíaca, okay? As E. colis que estão no trato digestivo, okay? São eliminadas nas fezes e facilmente vão contaminar camas e solo e todo o ambiente, e estão relacionadas também com mastite gangrenosa e, portanto, muitas vezes o que vai acontecer é que o animal vai ter que sofrer uma mastectomia, portanto, a remoção de toda a glândula mamária para poder sobreviver. Okay? Muitas vezes estes animais também chegam, portanto, a um estado de saúde já bastante mau
antes mesmo de ser diagnosticado a causa e o agente, ok? Sempre então associados, já que são agentes patogénicos ambientais, estão associados então a más condições de higiene e da ordenha, ok? De técnicas de ordenha. A hemolítica então é oportunista porque ela situa-se na nossa flora e na flora dos animais, portanto na nasofaringe, e portanto quando existe uma diminuição da imunidade, o que ela vai fazer é causar então a infecção. Ok? O CAEV falámos também já anteriormente, ok? Ele é um vírus de RNA e nós estamos todos muito presentes com os vírus de RNA que acabam por ser muito mais difíceis de ultrapassar, ok? De tratar, não é? De arranjar um tratamento, sendo que então ele tem algum tropismo para o ubre. Aqui o que é que nós conseguimos diferenciar como produtores? O que nós podemos ver é que ele vai ter ao contrário da mastite bacteriana, ele vai ter as duas glândulas mamárias muito duras, um ubre muito duro, enquanto que dificilmente numa infecção bacteriana as duas glândulas vão estar duras, apenas normalmente afeta uma das glândulas. Isto porque, se vocês se lembrarem do que eu tinha falado anteriormente, a via descendente de infecção está na origem deste vírus e, portanto, vai afetar as duas glândulas em conjunto e não apenas por via descendente, que normalmente afeta por a via de entrada principal, é o teto, ok? A via, portanto, ascendente. Normalmente as infecções são subclínicas, no entanto, com o decorrer da infecção, elas acabam por se tornar mastites clínicas, está bem? E, portanto, dar então esta mastite indurativa do interstício, portanto, do parênquima da glândula mamária. Estão relacionadas com baixa de produção de leite, ok? E afeta também então os constituintes, os componentes do leite, principalmente então o teor gorduroso do leite, a gordura do leite essencial para a transformação no queijo, e encurta em grande parte o período de lactação. Quanto às células somáticas, existe alguma relação com o número de lactações dos animais, ou seja, animais com mais lactações vão apresentar um aumento das células somáticas quando infectadas por este vírus, em detrimento então dos animais com menos lactações. No entanto, se nós pensarmos que os caprinos, naturalmente com o aumento portanto, das lactações, dos partos, vão aumentando esta contagem de células somáticas, também não sabemos até que ponto está tão relacionado ou não com este vírus. As infecções fúngicas, nós podemos ter então fungos que têm um tropismo para a glândula mamária e podem causar infecções graves e, portanto, aumentos exponenciais de células somáticas no leite e passarem de mastite clínica, passarem de mastite subclínica a uma mastite clínica, mas normalmente os fungos estão relacionados com as mastites subclínicas. As leveduras costumam estar presentes em muitos rebanhos e acaba por ser uma infecção generalizada de todo o rebanho, subclínica, e que causa, portanto, elevações das células somáticas um pouco acima do normal. Normalmente, estas infecções acabam por não ser tratadas. Os fungos estão relacionados com o ambiente e, portanto, têm tudo a ver com condições da exploração, da higiene da exploração e da ordenha, está bem? Muitas vezes também do maneio dos animais. Aqui, então, o risco de infecção, e como eu fui também um bocadinho falando, o risco de infecção tem a ver com o tipo o tipo de agente e a forma como ele pode infectar, ou seja, eles podem ser agentes contagiosos e temos os Staphylococcus aureus e os Streptococcus e o Mycoplasma que vivem no epitélio da glândula mamária e dos tetos. Okay? Nós temos também os ambientais
os streptococcus, Corynebacterium e os bacilos, E. coli, etc., que acabam por ser também oportunistas, okay? Assim como as infecções fúngicas. Portanto, eles estão no meio ambiente e, seja por feridas na glândula mamária, na pele, seja por maus procedimentos durante a ordenha, eles vão infectar, portanto, o ubre e causar mastites. E depois nós temos os oportunistas, okay? Como as tais que moram, que vivem na nasofaringe dos animais, temos as pseudomonas e o coagulase negativo, então, que é um dos que mais nos preocupa, que vive na pele exterior da glândula mamária e, portanto, nas nossas mãos, e, portanto, quando existe uma oportunidade, uma ferida, uma erosão, uma laceração do ubre, eles vão causar infecção. Aqui eu decidi pôr algumas medidas de prevenção e avançar um bocadinho com o tema dos micro-organismos, porque penso que acaba por ser coisas mais práticas para os produtores. Portanto, as medidas de prevenção, como o cuidado na introdução de novos animais, muito importante no micoplasma, ou seja, se nós não temos a patologia dentro do nosso rebanho, o ideal é que nós não façamos esta introdução de novos animais que parecem clinicamente sãos, mas eles têm a infecção, portanto são subclínicos, ok? Boa higiene das instalações, principalmente da ordenha, as tetinas, sempre desinfetar tetinas, desinfetar os tetos, portanto pré-dipping, pós-dipping e selante, ok? Verificar sempre a máquina de ordenha, principalmente o sistema de vácuo, porque é o que vai abrir o canal do teto, portanto o esfíncter e permitir a entrada de micro-organismos. Por exemplo, fazer exatamente o que se faz nos bovinos, não é? Depois da ordenha, fazer com que os animais fiquem sempre de pé, ou seja, fornecer-lhes alimentos para dar tempo ao teto, ao canal do teto, ao esfíncter de fechar. Depois ter atenção à densidade populacional. Muitas vezes, nas épocas de parto, existe uma maior concentração de animais dentro do rebanho, principalmente em explorações intensivas, e o que faz é que criar condições de umidade e fraca ventilação que permitem então a propagação, a multiplicação destes micro-organismos no ambiente. Okay? Portanto, ter sempre atenção principalmente à ventilação, à correta ventilação nas explorações. Depois, outra questão que pode ser importante é a separação das fêmeas multíparas e primíparas na época dos partos. Não só acaba por facilitar a gestão mesmo dos constituintes e de células somáticas no leite, que acabam sempre por ser diferentes em caprinos, nas fêmeas multíparas e nas primíparas, está bem? Mas acaba por ajudar então nas possíveis infecções, está bem, das multíparas, mais resistente para as primíparas, onde muitas vezes vamos ver então os casos clínicos das mastites. Vacinação, obviamente ter sempre atenção que muitas patologias podem não funcionar tão bem, portanto, como outras, ok? De resto, um pouco como nós falámos anteriormente com o professor Hélder Quintas. Análise periódica de amostras do leite, como já sabem, portanto, contagem de células somáticas e a contagem de micro-organismos e identificação do género, okay, para um melhor tratamento, um melhor uso de antibióticos. E como o micoplasma, exatamente como na história da vacinação, que pode não ser tão efetivo dependendo do programa que utilizarmos, mal nos apercebamos de um animal infectado, o isolamento o mais rápido possível de todo o efetivo, já que são agentes que são extremamente contagiosos, que vão se propagar pelo sol, pelas camas, por instrumentos cirúrgicos, okay? E portanto pela ordenha, e portanto o ideal é isolar rapidamente e fazer então o abate preventivo destes animais, porque são animais que não vão ter então tratamento. Exame físico geral, e acho que aqui pode ser uma ajuda então para perceber
como atuar e como tentarmos olhar para os sinais de forma diferente e agir de forma precoce. Aqueles sinais sistémicos que eu tenho falado, então, portanto, redução de apetite, ok? Animais coxos que começam a coxear, e aqui podemos então podem estar relacionados com a parte da artrite, ok? Decúbito permanente, animais que têm relutância a movimentarem-se, animais apáticos que se afastam do rebanho, ok? Inchaço das articulações do corvilhão, diarreia, ou seja, processos digestivos, estase ruminal, muitas vezes a dor faz com que o rumen deixe de funcionar também, portanto o estômago dos animais pare, ou seja, não processe a digestão, portanto haja uma estase ruminal pela dor. Processos de pirexia, portanto aumentos de temperatura até aos 40, 42 graus e isto está claramente relacionado com infecções, ok? E taquicardia, taquipneia ou simplesmente a dispneia, ou seja, alterações da respiração e que se podem ver perfeitamente a olho nu, portanto o animal com alterações respiratórias. E gânglios linfáticos, neste caso principalmente os retromamários, ok? Inspeção do úbere, exame da pele do úbere, perceber se existem erosões, a elasticidade do úbere, okay? A cor do úbere, os ligamentos suspensores do úbere, okay? Que dão a conformação à glândula mamária, a simetria, okay? Depois, nos tetos, a conformação dos tetos, normalmente as cabras têm tetos mais cónicos, está bem, que normalmente não são os ideais para a máquina de ordenha, a classificação da base do corpo. Na palpação, na glândula mamária, fazer sempre palpação para perceber a temperatura, a sensibilidade dolorosa, a consistência e a elasticidade e, então, os linfonodos que se situam nesta zona. Okay? Eles têm mais ou menos, em cabras têm mais ou menos 1 centímetro, 1,5 cm, 2, okay? E normalmente quando existem infecções, portanto inflamações de mastites, eles estão normalmente aumentados nesta zona, tá bem? E são mais facilmente palpáveis. Nos tetos é importante, principalmente quem faz ordenha mecânica, a existência de tetos supranumerários. Os tetos supranumerários possuem um canal que vai diretamente para o canal do teto, ou seja, é uma via de entrada de infecções. Também, não se adequando totalmente à tetina, okay, ele pode fazer alterações do vácuo e, portanto, permitir a entrada de bactérias. Okay? Ver sempre a existência de erosões, fissuras, lacerações nos tetos. As cabras são animais com muita propensão, porque têm úberos bastante volumosos, ok? Pronto, isto comparando obviamente com ovelhas e bovinos, e portanto têm muita predisposição para feridas, está bem? Para erosões, fissuras, lacerações. Verificar a existência de úlceras, está bem? De vesículas, podem estar relacionadas com parasitas, nódulos que podem, então, nódulos interiores que podem nos dar indicação de uma fibrose, de uma mastite crónica, está bem? Portanto, de um agente que está presente na glândula mamária, engrossamento da pele do teto, okay? E obstruções, sejam hiperkeratoses e muito relacionadas sempre com a máquina de ordenha, está bem? A existência e portanto, estas obstruções podem estar relacionadas com pólipos, com papilomas vírus, lactólitos e alterações da coloração. Okay? Devemos estar em atenção. E fazemos uma coisa também muito simples que podemos fazer na exploração, é o exame macroscópico do leite. Portanto, perceber, olhar para a cor, olhar para a consistência, perceber se existem flocos, se existem substâncias como se fossem teias de aranha, que é fibrina, portanto, que nos dá indicação de um processo infeccioso, de uma inflamação, está bem? E portanto, o crescimento de fibrina no úbere. Depois ver então, tentar fazer então o TCM, está bem? O teste californiano de mastites, que é bastante importante e nos dá uma indicação bastante verdadeira, principalmente para em caprinos, da existência ou não
de mastite, está bem? Porque aumenta, já que nos dá então uma noção da quantidade de células inflamatórias e epiteliais, portanto, células somáticas no leite. E dou por terminada então a minha sessão. Muito obrigada, doutora Gisele. Vamos então passar à parte de perguntas e respostas. Convidaria então o Dr. Hélder Quintas a juntar-se a nós. E relembro que podem começar só ligando o microfone, pedindo para falar. Se não quiserem falar, podem sempre escrever no bate-papo, que eu leio em voz alta. Portanto, só custa normalmente a primeira. Portanto, estejam à vontade. Alguma dúvida, alguma questão, algum comentário queiram fazer? Agora é o momento. Não houve dúvidas? Foi tudo muito bem explicado. Não houve questões, então. Eu tenho uma para a doutora Gisele. Só um momentinho ligar o vídeo. À vontade. Pronto, eu gostaria de saber se já, pronto, porque na altura em que eu me dedicava a isso, não havia muitos estudos sobre a relação entre contagens de células somáticas em caprinos e TCM. Ou seja, os resultados davam muitos falsos positivos, muitos falsos negativos. Eu gostava de saber um bocadinho qual é o estado da arte neste momento. Normalmente, os laboratórios onde nós vamos levar o leite, eles estão padronizados para leite bovino. Ora, o leite bovino não é a secreção de leite em cabras e em bovinos é diferente. Ou seja, em cabras há sempre mais células somáticas do que em bovinos, sempre, fisiologicamente. Portanto, quando nos dão os resultados do laboratório, normalmente tem sempre contagens muito elevadas, certo? E daí também nós não haver um número limite de células somáticas em cabras, correto? Para aproveitamento do leite. É possível pedir a alguns laboratórios para padronizarem com leite de cabra. No entanto, o mais fácil realmente é nós darmos aquele desconto por ser o leite de cabra. O TCM, o teste californiano de mastite, o que ele faz, a substância que nós lá pomos, okay, o reagente, ele vai reagir só com o DNA, está bem, presente das células, ou seja, com os linfócitos, com os macrófagos, com as células inflamatórias e não com as células da tal descamação do epitélio de dentro do teto. Então, muitas vezes até nos dá resultados mais fiáveis em cabras do que propriamente um leite que é analisado com o padrão de bovinos. Não, o que eu queria dizer, pronto, porque seria de facto importante, nomeadamente para as nossas raças nacionais, nomeadamente uma serrana, haver uma espécie de uma grelha, tendo em conta que de facto é muito complicado dizer que acima de X células a cabra tem uma mamite, porque ela no fundo parece um lutador de karatê, não é? Está sempre ali, está sempre numa tensão muito grande, relativamente, por exemplo, a uma ovelha. E, portanto, 1 milhão de células, se calhar, numa cabra é normal, numa ovelha já não é. Mas acho que, de facto, acho que era um desafio que lançava, pronto, sei que em tempo já se tentou fazer, é tentar aproveitar agora o PRR e ver se consegue fazer uma tabela, pronto, em que de facto se tente minimamente correlacionar entre X células e Y células, classe uma cruz, entre Y células e Z células, 2 cruzes. Pronto, acho que isso era importante até para comparar as nossas raças, que supostamente são mais
são mais robustas, portanto, mais rústicas, com as raças, portanto, exóticas. Sim. Existem muitos fatores que fazem aumentar as células somáticas. Um deles é precisamente a raça. E em Portugal já existem alguns estudos, e para a raça serrana existe, em que há um limite para as células somáticas. Mas, como disse, e muito bem, é muito difícil, acaba por ser muito difícil estabelecer um limite. No entanto, é algo que se deve fazer. Outra coisa que nós temos de ter em conta não é só a raça. Por exemplo, a estação do ano é muito importante. Ou seja, há diferenças estudadas nas diferentes estações do ano. Okay? De células somáticas. O que é que temos que ter mais em conta? Se é multípara, se é primípara. Está bem? Até mesmo as horas do dia, ou seja, as contagens na ordenha da manhã ou na ordenha Sim. também são diferentes. Então, a minha proposta, como está a dizer, é o estudo, o que é que tinha que ter? Primeiro, realmente a raça, fazer por raça, porque eu também concordo que tem que haver um limite por raça, e depois tentar pôr todas estas variáveis, pelo menos as mais importantes, em animais que estão clinicamente e subclinicamente, portanto, que não têm nenhuma patologia, nenhuma infecção, e perceber realmente estas alterações e conseguir estabelecer limites, portanto, para baixo e para cima. Não, é que às vezes eu estou um bocadinho mais à vontade em ovelhas, mas nós podemos ter, talvez nas cabras também possamos ter surpresas de termos, nomeadamente, estafilococos coagulase negativo na amostra, mas as células somáticas serem baixas. Certo. Porque a cabra está a controlar a infecção. Certo. Por isso é aquela a história que eu disse de tentarmos separar as multíparas na altura do parto das primíparas. Está bem? Na altura em que pode haver maior contágio entre elas. E, portanto, ao separarmos e ao termos em atenção o leite de umas e o leite de outras, nós sabemos que as mais velhas muitas vezes também têm maiores defesas. E se calhar também já são portadoras e, como está a dizer, têm um sistema imunitário que já sabe lidar. Nós sabemos também de vários estudos que existem várias células inflamatórias e, portanto, muitas vezes já são chamados os linfócitos, está bem? Que são células mais especializadas para combater estas infecções, porque já tiveram anteriormente contacto com elas e, portanto, estes animais são mais resistentes. Pois. Portanto, as cabras acabam por ser um animal especial nesse sentido, mas que faz todo o sentido estudar e tentar perceber as variáveis principais para conseguirmos limitar, mas sim. E acho que o maneio dentro da exploração é muito importante e é algo que nós temos que passar aos nossos produtores para levar cada vez mais a sério. Porque o leite é cada vez mais valorizado, o leite de cabra, o queijo de cabra é bastante valorizado a nível internacional e o leite também, e acho que só temos a ganhar com estas iniciativas e tentarmos ser mais fortes e não só a parte de investigação, mas aliada aos produtores. Obrigado. Doutora Gisele, pegando então nessa questão do maneio, nós temos aqui uma questão que também passa muito pelo maneio, que é o Manuel Matos pergunta, gostaria de saber o que seria o pré-dipping e o pós-dipping e qual a sua importância. O pré-dipping e o pós-dipping são soluções, tá bem? Que são desinfetantes, que são utilizadas antes da ordenha, pré-dipping, e posteriormente à ordenha. Ou seja, nós fazemos a desinfecção do teto antes de fazer a ordenha, seja antes de tocarmos com as nossas mãos, seja antes de pormos a tetina, tá bem? Da ordenha mecânica, e posteriormente vamos fazer a desinfecção, tá bem? Depois da ordenha, e usar um selante para desinfetar o canal do teto e selar este canal. Está bem? Porquê? Porque estes animais, se nós, por exemplo, não lhes dermos comida a seguir, o que eles vão fazer é vão se deitar. Está bem? Daí a importância também de eu ter dito
dar comida como se faz nas vacas, vamos dar comida a seguir à ordenha para os animais se manterem o suficientemente tempo de pé para fecharem o canal, o esfíncter do teto, está bem? E este pré-dipping e o pós-dipping é nesse sentido. São soluções desinfetantes, está bem? Que ajudam então a manter o teto o mais estéril possível. Porque o leite, como solução, é estéril, está bem? É importante, nós temos essa noção. Agora, quando ele passa no canal do teto e quando sai, pelas contaminações externas, é que vai ter um certo grau de micro-organismos, ok? Eu só acho que no pré-dipping devíamos ter algum cuidado com os produtos, porque pode afetar a qualidade tecnológica do leite. Sim, e muitos... E o Dr. Pedro Louro poderá dizer eventualmente qualquer coisa sobre isso, se entender. Sim, e muitos às vezes, dependendo da concentração, podem ser reativos com a pele do teto, não é? Também. Também sempre escolher o reagente, a solução mais adequada. E dentro da ordenha, muita atenção também ao vácuo, bem? À pressão de vácuo da máquina de ordenha, que também é muito importante nesta situação, exatamente pela abertura, está bem? Já que estamos aqui um bocadinho a falar então desta possível infecção ascendente, está bem? Por via do teto. Se me permite, esta questão que o Rui levantou acerca do pré-dipping é uma questão importante, sobretudo quando se utiliza depois para fazer queijo ou até ou produtos fermentados também, não é? Há até quem aconselhe que o pré-dipping deva ser feito só com panos úmidos com água, ou para não usar sistemas, produtos desinfetantes, porque se caem no leite, não é? Acabam por inibir os micro-organismos e, portanto, ter uma ação problemática a nível dos produtos. Já não é mal fazer essa passagem com água para limpar, não desinfeta, evidentemente, mas, por exemplo, a carga de infecção no leite, quando comparada com as mamites, é muitíssimo diminuta e, portanto, o risco de contaminação é muito superior no caso das mamites do que propriamente com a pele do úbero. Eu já agora queria colocar aqui outra questão que tem a ver com os níveis de células somáticas. Não, eu acho que não é pelo facto de a probabilidade das células somáticas ser muito superior ao dos bovinos, não é? Das vacas, que se deva ter, sei lá, um não limite, ou seja, deixar crescer as células somáticas até limites muito exagerados, não havendo um limite legal, digamos assim. A questão aqui, como disse muito bem, não é um limite legal, é um limite que cause dano tanto no animal, como na produção, como depois na utilização da matéria-prima, não é? E, portanto, apesar da falta de estudos, há exemplos noutros países que usam como limiares não é de aceitação, mas pelo menos de suspeita, níveis da ordem de 1 milhão, de 1,5 milhão, e não vão muito além destes valores. Só para dar um exemplo, não em caprinos, mas, por exemplo, em ovinos, é possível, e eu já encontrei muitos valores desse tipo, ter cargas de células somáticas muitíssimo baixas, ao nível das vacas, e até inferiores ao limite que existe para o leite de vaca. E, portanto, é evidente que os estudos devem existir, mas níveis elevados, acima de 1 milhão, de 1,5 milhão, devem ser olhados com alguma suspeita. E já agora, seria bom que, por exemplo, nos contrastes, não é? Quando se utiliza nos contrastes também a contagem de células somáticas, se fizesse nas amostras de leite o pH. Sim. Porque o pH dos leites individuais é muito ilustrativo, ou pode ser muito ilustrativo, da presença de mamites.
Jogado com a contagem de células somáticas, talvez valha a pena analisar os valores. Olha, pois, nesse sentido, nós não nos podemos esquecer, eu até pus aqui de outra apresentação, tenho aqui os valores descritos por Mendonça em 2004, entre os valores de animais saudáveis entre 750 e 1.200 mil, portanto, células somáticas. Já na morcena granadina, portanto, um limite que começa um bocadinho abaixo, não é? E vai até às 1.300 mil. É preciso não nos esquecermos que, e como estão aqui a ver, isto é uma contagem de células somáticas. As células somáticas em caprinos, portanto, como eu tinha dito, são as células da descamação, está bem? Mais as células inflamatórias. Portanto, quanto mais células inflamatórias, mais vai aumentar a contagem. E ela quanto mais alta a contagem, mais vai estar relacionada com uma infecção. Portanto, a infecção, a inflamação da glândula, vai ser sempre o motivo principal do aumento das células. E não nos podemos esquecer disso. Portanto, não é desculpa, e como estava a dizer, não é desculpa nós dizermos que as cabras têm sempre contagens mais altas. Não. Bem? Claramente que tem que existir um limite. Okay? Agora, como estávamos a falar anteriormente, realmente a raça tem uma grande interferência, está bem? Mas não podemos falar em valores exorbitantes, certo? Depois, aqui, por exemplo, estou aqui a falar então destes fatores que influenciam a secreção, a tal apócrina do leite, está bem? Da descamação típica em cabras que não existem em bovinos e em ovinos. A estação do ano e as elevações diárias, como nós sabemos, a fase da lactação, o início da lactação é diferente, a contagem é diferente do final da lactação e o número de lactações. A fase não pode estar muitas vezes relacionada também com a diminuição da quantidade de leite que o animal dá no início da lactação e no final da lactação. Está bem? A própria idade está também relacionada com o aumento da descamação e, portanto, aumento das células somáticas, está bem? Paridade e partos múltiplos, portanto, aqui nós também já passamos até à parte reprodutiva dos animais, está bem? Que interfere na contagem de células somáticas, entre outros, portanto, a ordenha, portanto, o stress, a parte da alimentação, está bem? Existem muitos fatores, mas sempre em mente que a infecção é o principal fator para aumento das células somáticas. Okay? Obrigada, doutora Gisele. Mais alguém gostaria? Temos aqui o Fernando Esteves a ligar o microfone também. Olá, boa tarde a todos. Eu queria só aproveitar para fazer uma questão ao Hélder, que aproveito para mandar um abraço. Eu, infelizmente, não cheguei a tempo de ver a tua apresentação toda, mas ainda cheguei a tempo da tuberculose e queria-te fazer uma pergunta se nesses casos, enfim, com os quais lidaste, se foi feita a prova de intradermotuberculinização para efeitos de diagnóstico e se obtiveste alguma correlação positiva entre os valores dessa prova de intradermotuberculinização com a exuberância das lesões que depois encontraste em necrópsia. E já agora, se essa prova de IDTC foi comparada ou foi simples. Era só, obrigado. Obrigado, Fernando. Retribuo o abraço. De facto, nos casos que acompanhei, utilizamos a intradermotuberculinização simples a nível cervical. Os critérios que utilizamos foram os do plano, não foram critérios otimizados como são propostos por alguns autores, mas mesmo assim, tratando-se de efetivos onde havia uma elevada prevalência de lesões, houve obviamente correspondência. Chama a atenção que habitualmente nestas circunstâncias as lesões são exuberantes e crescem em placa, portanto, e facilmente passamos de poucos milímetros para alguns centímetros em termos de espessamento local da pele, com reação ganglionar muito, muito intensa, claudicação dos animais, às vezes necrose no local da inoculação. E aí, de facto, temos reações muito intensas e
O desafio que se coloca e que alguns autores colocam é, em regiões endémicas, a utilidade da prova, que obviamente não é questionável, mas sim os critérios de utilização que devem ser adaptados para não haver falsos negativos. Mas isso é uma questão que felizmente não se coloca para nós, não é? Estas explorações eram com habitantes com bovinos ou não? Não. Uma delas era isolada, não coabitava com nenhum animal e, portanto, epidemiologicamente a única explicação era contacto com animais selváticos. A outra foi uma importação em que em que foi pedida o estatuto sanitário da brucelose, esquecendo-se que na região de onde vinha era uma região não indemne à tuberculose. Obrigado. O que é desastroso, não é? Claro. Sem comentário. Só um comentário, já agora que me deram a palavra, em relação àquilo que estava a ser comentado, e muito bem. De facto, os estudos mais recentes na Serrana confirmam os valores que a Gisela apresentou, à volta de 1.250.000 células somáticas como limiar. Ter atenção que, obviamente, quer devido ao tipo de secreção, como foi dito, quer também devido ao elevado número de fatores de natureza não infecciosa que influenciam as contagens totais, contagens isoladas não podem ser tidas em atenção. Portanto, aquilo que está preconizado na generalidade dos países é a média geométrica das diferentes colheitas, ou seja, como foi dito e também muito bem, aproveitar os contrastes leiteiros para fazer a média geométrica, e só aí é que nós podemos ter uma ideia do estatuto sanitário das explorações. Algo que depois também acho que acho que não acabou por não passar relativamente ao TCM, obviamente pode ser uma prova excelente com as devidas adaptações, as melhores sensibilidades e especificidades da prova conseguem-se a partir do +1, ou seja, porque aquilo que se pensa é que o +1 pode corresponder a algures ali a 600.000 e a 1.500.000 células somáticas, não é? O que pode colocar dúvidas quanto à positividade ou não. O TCM tem, sobretudo, um excelente valor preditivo negativo no final da lactação, o que pode facilitar em termos operacionais determinar quais são os animais que devem ser secados ou não. Ou seja, sabemos que os que são negativos são mesmo negativos, não é? E, portanto, isso pode ser uma excelente ferramenta também que, utilizada nas devidas alturas, obviamente, e como disseram os colegas, não temos as baixas contagens que temos nos ovinos e nos bovinos, mas isso é fisiológico, naturalmente. Muito obrigada, Dr. Helder. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Nós ainda estamos dentro do tempo, portanto não se preocupem. Eu acrescentei aqui também nos comentários um link que o Dr. Helder tinha partilhado, que dá acesso ao livro que ele falou, e acho que é muito interessante. Se quiserem aproveitar para guardar, penso que dá para guardar, pelo menos aquilo que eu estive a ler, penso que dava para guardar o PDF. E então fui buscar ao Facebook e coloquei aqui porque achei que era interessante para os participantes guardarem, e se tivermos alguns produtores. Dr. Helder, se há algum inconveniente nós colocarmos também no nosso site? Podemos? Pronto, então vou também partilhar no nosso site. Façam favor. Têm sempre disponível. Não há mais nenhuma questão. Basta ligar o microfone. Pronto, então, sendo assim, enquanto aguardamos que alguém ganhe, ainda posso surgir alguma questão, mas aproveitaria então para relembrar que amanhã temos então o último dia com a doutora Filipa Rodrigues. Ela vai-nos falar das principais doenças parasitárias, gastrointestinais e pulmonares dos pequenos ruminantes. E os pequenos ruminantes no Douro Verde, contributo para o uso racional e sustentável de antiparasitários na produção de pequenos ruminantes na região de montanha. Tenho certeza que também será uma palestra muito interessante.
será no mesmo horário, das 6 às 8, e o link de acesso também será o mesmo. E se não houver então mais nenhuma questão, e caso os oradores também não queiram dizer mais nada, eu daria então por encerrado. Dr. Hélder, doutora Gisele, muito obrigada pela vossa disponibilidade em colaborar com o nosso Centro de Competências. De facto, estas palestras têm sido uma mais-valia e temos tido um feedback bastante positivo pela parte dos produtores, e isso para nós é o nosso principal objetivo, mas também não seria possível se não tivéssemos a colaboração de todos os oradores que se disponibilizam a estar aqui neste tempinho e a falar connosco e a colaborar com o Centro de Competências. E em nome do Centro de Competências quero-vos agradecer essa disponibilidade. Pronto. Obrigado e uma boa tarde para todos. Pronto, penso que poderíamos então dar por encerrado. Muito obrigada a todos pela presença e boa noite. E vemo-nos amanhã. Boa noite a todos. Tarde, boa noite.